Um levantamento do Serasa Experian, e aí quando eu falo Serasa Experian já sei que vem coisa relacionada à dívida, à atividade, por aí. Foi divulgado hoje mais cedo e este levantamento mostra que o crescimento do número de recuperações judiciais no agro brasileiro neste terceiro trimestre deu uma acelerada. As RJs bateram recorde, subiram 147% no ano e chegaram a 628 pedidos. Mais detalhes agora com Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed. É uma conversa repetida que a gente tinha a sensação de que realmente estava pesado o setor, mas agora os dados ajudam a comprovar. Realmente, muita RJ, muita recuperação judicial. Há motivos para isso, Gustavo? O que a gente pode tirar desta informação? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Você bem falou, se vem relatório do Serasa, vem alguma questão aí envolvendo crédito rural, inadimplência, e dessa vez aí a divulgação de um dos relatórios aí mais esperados, talvez, pelo mercado. Sempre quando tem essa divulgação, o mercado fica muito de olho e é o relatório das recuperações judiciais do terceiro trimestre de 2025. Você já adiantou um novo recorde, um avanço em um ano, um avanço também frente ao segundo trimestre desse ano, que já havia sido recorde, e mostra justamente esse cenário mais difícil de crédito, de juros altos, essa mistura aí que está fazendo o setor ter esses pedidos em avanço. Mas só para a gente resumir, os dados foram divulgados nessa manhã. 628 pedidos de recuperação judicial dentro do setor agro, isso a gente falando de pessoas físicas, pessoas jurídicas e empresas do setor, um avanço de 147% em um ano e um avanço ali de 11% frente ao segundo trimestre, ou seja, na comparação direta com o período ali de abril a junho, que foram 556 pedidos, e aí de julho a setembro, 628 pedidos. O Serasa pontua nesse estudo que justamente esse avanço reflete esse problema de crédito no setor, empresas aí e produtores com dificuldades para manter os seus fluxos de caixa e pagamentos em ordem, em especial aqueles que já estavam alavancados, e aí nesse momento que o juros sobe, a dívida acaba ficando mais cara. Vai lembrar que todo esse movimento de RJs ele tem um início no... Quando a gente olha para o agro, a gente fala em ciclos. E o ciclo atual que a gente vê essas RJs agora, ele começou lá em 2022, 2021, 2022, com a guerra da Ucrânia, o preço das commodities dispararam, o custo disparou, mas como o preço dos grãos estava tão alto, a margem de alguns produtores chegou a dobrar. Teve muita gente achando que isso ia durar para sempre. Aí chegou o ano seguinte, os preços das commodities tombaram e o custo não tombou tanto assim. Ao mesmo tempo, juros crescendo. Aqui no Brasil, essa tempestade perfeita, que é um termo clichê que o pessoal gosta de usar, acabou prejudicando alguns produtores que já estavam alavancados, e muitos desses agora estão tendo que pedir recuperação judicial. São muitos também que estão registrando inadimplência. A gente tem visto também bastante recuperação extrajudicial no setor. Então, mas falando das judicializadas que vão para os tribunais, a gente está falando desses números aí do terceiro tri, 628 pedidos. Quando a gente olha no detalhe, por região, Mato Grosso foi a região com mais registros, foram 112 pedidos, seguidos por Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, que são regiões, obviamente, produtoras agrícolas, então é natural que a maior parte dos pedidos venham de lá. Quando a gente olha por tipo de produtor, produtor que atua na pessoa física, registrou 255 pedidos, um avanço aí de 142% em um ano, um avanço também frente ao segundo tri. A maior parte desses pedidos, segundo o Serasa, foi realizado por produtores rurais ou que são de grupos familiares ou de produtores arrendatários, ou seja, ele opera aquela terra, mas ele não é dono daquela terra. Então ele tem sempre que pagar ali também entre aspas, aluguel, uma parte da produção para o verdadeiro dono da terra, então ele acaba tendo uma receita um pouco menor e por isso acaba se alavancando, enfim, e chega nesse caso de ter RJ. Quando a gente olha para os produtores rurais PJ, foram 242 pedidos no terceiro trimestre, uma alta de 160% em um ano. E nessa categoria, o maior número de solicitações, segundo o Serasa, veio de produtores de soja, seguidos aí por pecuaristas, principalmente pecuaristas aí de carne bovina. Quando a gente olha para as empresas ligadas ao agro, ou seja, as empresas que têm algum tipo de atuação comercial direta no setor, foram 131 pedidos ao longo do terceiro tri, um avanço de 130% em um ano.
E o maior segmento ali que foi encontrado nesse estudo foi o do comércio atacadista de produtos agropecuários, ou seja, revendas agrícolas. É curioso porque no terceiro trimestre do ano passado, de 2024, a gente teve talvez a RJ mais emblemática desde então, que é a RJ do Grupo AgroGalaxy, que é justamente um comércio atacadista de produtos, uma rede de revendas, rede de lojas que vende ali produtos químicos, produtos biológicos, fertilizantes. Essa foi a categoria aí, nesse caso, nesse trimestre, com mais pedidos nas empresas do agro. Na sequência, a gente viu ali também indústrias de processamento, esmagamento, como, por exemplo, de óleo, de farelo de soja, de açúcar, etanol, de laticínios, e na sequência, agroindústrias de transformação primária. Esse levantamento do Serasa é feito tanto com a base de dados da companhia, que ela acaba consultando ali tribunais de todos os estados. Ela também olha ali o cadastro de pessoa nacional jurídica, cadastro nacional de pessoa jurídica, o famoso CNPJ, tudo que tem a ver com agro, ela compila tudo isso e traz esses números. A gente tem visto isso, Gabriel, como você falou, em outros balanços, né? O Banco do Brasil, por exemplo, que é historicamente um grande financiador do agro brasileiro, está tendo essa dificuldade. Cada trimestre que passa, o banco, a gente vê que as dívidas vencidas em 30 dias acabam virando dívidas vencidas em 90 dias. Outros bancos também que têm menos atuação, mas também têm algum tipo de presença no setor, já estão dizendo que tem algumas situações aí complicadas que precisam de atenção. Santander, Bradesco, enfim, acho que ninguém está isento disso. E os números a gente vê agora, né? Um recorde que substitui o último recorde, que foi no segundo tri. É curioso que no ano passado, no 2024, o trimestre com mais recuperações judiciais foi o segundo trimestre. Ou seja, existia uma expectativa de que seja algo sazonal, que o segundo trimestre, por ser ali logo depois dos vencimentos, né, de abril, que é onde fecha aquele ano lá, que o pessoal precisa pagar alguns empréstimos, algumas dívidas contraídas até no mercado de capitais, tem aquela represália de pedidos que acaba sendo divulgada no segundo trimestre. Mas nesse ano a gente já viu uma nova lógica, que o terceiro trimestre que trouxe o maior número de recuperações judiciais. Vamos aguardar aí como é que vem os números do último TRI, que serão divulgados no ano que vem, mas a mensagem que fica é essa: mais um trimestre recorde. Claro, ainda é um universo pequeno dentro do grande oceano que é o agronegócio. A gente está falando de milhões e milhões de produtores e 600 pedidos de recuperação judicial. Mas chama atenção, porque às vezes tem gente muito relevante, tem bancos relevantes envolvidos, então sempre chama a atenção, Gabriel. Chama demais a atenção, Gustavo Lustosa. A gente está ainda atento a estes resultados e como o agro vai desempenhar no ano que vem. Sempre bem-vindo à nossa programação. Bom trabalho a você. Até uma próxima. Obrigado, Gabriel. Ótima semana. Valeu.